Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu tenho algo extraordinariamente complicado para poder colocar para vocês, mas eu acredito que vocês irão entender. Eu vou comparar Deus com o Pai, com o seu Pai, com o meu Pai, e vou comparar toda uma situação com o pernilongo, o bicho do inferno. O pernilongo é um inseto do inferno. Ele já chega parecido, ele gosta de se mostrar, é um convencido. Ele já chega com um helicóptero, ele vem dar aquela parada assim em cima de você, de preferência na cara, porque ele gosta de ser visto. E aí ele começa a fazer o pouso de aterrissagem. E começa. E a gente fica naquela tortura, porque ele tem uma orquestra inteira naquele, não sei se é na asa ou naquele rabo, e que é uma coisa insuportável. E a coisa vai batendo, e vai tocando, vai batendo, vai tocando, vai batendo, vai batendo, e vai tocando, e aquela agonia, a gente quieto para poder ver se passa a situação, ou pelo menos se ele esquece da gente, mas não, aí ele chega e... aí... é uma tristeza, Aí vem aquela ideia, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela posar, vou deixar ele se acomodar, e depois eu vou lá e pego ele, e aí fica lá, a gente fica paralisado esperando o bicho, e o bicho vem, e a gente tem que aguentar aí ele chega, a gente consegue ver até o ventinho dele, ele vai, aí ele aposa. Aí a gente calcula, dá um tempo e... no final, a gente se bate, a gente se apanha, sai todo empolado, todo coçando, todo marcado, e o bicho ainda sai rindo. É um inferno. E aí a gente vai tentando arrumar um jeito de ficar livre do pernilongo, porque a gente acende a luz para procurar o bicho, e cadê o bicho? O bicho sumiu. Aí a gente apaga a luz e fica quieto lá, e o bicho vem de novo. A gente acende a luz, cadê o bicho? O bicho sumiu, é um fenômeno, ele só existe no escuro. No claro ele some. E quando a gente pega aqui a saquete, para matar o infeliz, a gente tenta pegar ele no escuro, porque no claro a gente dificilmente vê ele. No escuro a gente fica passando a raquete. Aí de repente ele bate lá e dá aquele foguinho. Opa, matei, maravilha, matei, agora estou livre. Mas aí vem a parentada, né? Porque não é só ele que está ali. Fica todo mundo ali na moita esperando. Vai o primeiro, vai o segundo, vai o terceiro. A família toda está ali. É uma chupação que só Deus. Chatérrimo. É por aí. Agora, a palavra é: honra teu pai e tua mãe. Tem filhos que quando começam a falar de pai e mãe, a impressão que dá é que eles não estão falando do pai e da mãe. Eles estão falando do pernilongo, desse inseto do capeta. Como se os pais também fossem do capeta. Podemos conversar? Fala! Pai, você tá muito nervoso, pai. Calma, pai, calma. Eu estou nervoso, você ainda não me viu nervoso. Ainda! Eu tô com pouco tempo, tem que ser rápido. Na verdade, eu só quero te fazer um pedido, tá? Já sei, no mínimo é dinheiro. É possível? Possível o quê? É dinheiro. Você só sabe da despesa, né? Não tem vergonha nessa sua cara, não? Pai, mas eu ainda sou menor de idade, pai. Eu não tenho condição de trabalhar, não, pai. Mas quando eu trabalhar... Seu parasita. Ô, pai, eu tô precisando de R$50, tá bom? 40? Pra que 30? 20 é demais. Toma 10 e traz o troco. Então vamos começar
com o seguinte pensamento: olha, imagine você se desenvolvendo para chegar a ser Deus. Deus tem 100% de ações como Deus, e aí Ele começa a oferecer para você um pouco do que Ele tem. Então você começa a ser criador. Você não é criador? Olha aí as invenções. Você já não colocou filho no mundo? É criação. E Deus vai dando essa propriedade para você, como deu para mim e dá para todos que estão aqui. Porque a palavra diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. E quando é que a gente nasce da água? No útero, com o líquido amniótico. E quando é que a gente nasce do Espírito? É quando a gente recebe Yeshua HaMashiach e Ele recria em nós a vida através do Espírito Santo. Então vamos continuar. Deus é 100% Deus, e Deus só é Deus sobre aquilo que Ele cria, porque se Ele não cria, Ele não é Deus. Sabe por que Ele não é Deus? Imagina Deus sendo Ele só, sem nada, apenas Ele. Ele é Deus dele mesmo? Ele não é Deus dele mesmo. Ele é Deus sobre aquilo que Ele gera, sobre aquilo que Ele cria, sobre aquilo que Ele tem autoridade por ser o Criador. Então, quando Ele cria, Ele se torna Deus. Então, é da natureza de Deus ser Criador, porque senão como é que Ele vai ser Deus se Ele não cria? E você é uma criação dEle, eu sou uma criação dEle. E aí Ele vai transferindo para a criação as propriedades que são dEle, a ponto de nós podermos ser filhos de Deus, e não só criatura. Agora, quando Ele cria, Ele começa a nos oferecer o que Ele é, porque Ele é, e nós passamos a ser, na medida que a gente for recebendo aquilo que Ele está nos dando. Aí é o ponto crucial, aí que está o problema da situação. O ser humano ele é tão vaidoso, mas tão vaidoso, que ele fala: ótimo, maravilhoso, excelente. Mas no entanto, quando Deus criou o mundo, Ele sempre terminava a criação e falava: é bom. Fazia mais alguma coisa e falava: é bom. E lá no final Ele acrescentou alguma coisa que foi: é muito bom. Quando disseram para Jesus: olha, você é bom, Jesus falou assim: eu não, Deus é bom. Mas a humanidade é tão orgulhosa, a humanidade é tão vaidosa, que ela pensa na vida em questões de ótimo, de excelência. Só que o ótimo e excelência já é vaidade em relação ao ser bom. Quando a pessoa começa a se colocar no quadro do ótimo e do excelente, ela está entrando num ponto da vaidade que faz do bom ser quase nada, mas o ser bom é o suficiente. Deus é bom. Tudo que vier do bom é consequência do ser bom, e isso é simples, isso é tranquilo, não precisa acrescentar muita coisa no sentido de mostrar autoridade e poder. Querido, se você for bom, se você for boa, isso já é tudo. O ótimo e a excelência já é a vaidade querendo acrescentar mais poder em cima daquilo que é simples, é bom e é tranquilo. A bondade é bondade. Você é bom? Ótimo. O resto é consequência. Pare e pense um pouquinho. Jesus, quando ele veio se fazendo filho do homem. E ele tinha no interior dele, com certeza, 99% de Deus. E ele até falava: eu e o Pai somos um. Pedro chegou perto dele e falou assim: Senhor, me mostra o Pai e isso me basta. Jesus falou assim: Pedro, há quanto tempo eu ando com você e você me diz: me mostra o Pai? Eu e o Pai somos um. Esse 1% que faltou para Jesus era a própria humanidade de Jesus. Deus não é carne, Deus não é ser humano.
E quando Deus criou Jesus, Ele criou um ser humano. Ele tinha 99% da essência de Deus. E esse 1% era a humanidade de Jesus. E Jesus mostrou que Ele dava glórias a Deus, Ele bendizia o nome de Deus, Ele honrava a Deus e falava: Senhor, seja feita conforme a sua vontade, não a minha. Mas se for possível, afaste esse cálice. Isso era o 1% falando para os outros 99% que ele tinha. Quando ele foi para o deserto, ele foi testar esse 1%. Quando Satanás chegava perto dele, ele falou assim, falava assim, né? Olha, se você for filho de Deus, faça isso. Ou seja, se você tem 99%, você pode fazer isso. Olha, mas se você for filho de Deus mesmo, dá uma ordem e isso acontecerá. Ou seja, 99% te dá essa autoridade. E Jesus o tempo todo falava: eu preciso de 1%, e esse porcento é tudo para mim. Esse 1%, ele engloba os 99%, a ponto desse 99% não é ser nada. Esse 1%, ele derrota todos os outros 99%, porque é esse 1% que vai me ressuscitar. Esse 1% que vai fazer com que as pessoas reconheçam que eu sou filho de Deus. É esse 1% que não possuo é que me faz eu ser bem-aventurado. 1%. Por isso que ele sempre falava, o filho do homem, para deixar bem claro, o 1%. Você antes de ser filho de Deus, querido, você antes de ser filha de Deus, querida, você é filho do homem. Então, não deixe que situações de sociedade tirem de você aquilo que Deus já te deu. Por causa desse 1%, você poderá perder os 99%. Feliz aquele que medita dia e noite no Senhor. O seu prazer está no Senhor. Eu medito todos os dias e medito todas as noites. Clique, curta, compartilhe e, por favor, se inscreva. Passe o vídeo para outras pessoas. Ajude-nos a levar fé, paz, alegria e curta esse vídeo. Obrigado!